Com relação à moção, se tem um político que eu admiro, se tem uma política que eu torço muito, e eu confesso que eu me espelho muito quando eu assisto TV Senado, e eu procuro sempre assistir os discursos dela, porque eu tenho ela como uma referência na política do Brasil. Tanto é que o Rio Grande do Sul está reconhecendo ela como uma renovação na política, um perfil diferente de fazer política. A força que ela dá nos seus discursos, nos seus posicionamentos, né, e ganhou um cenário brasileiro na política, uma força tão significativa, que hoje ela é colocada, inclusive, como sugestão, indicação para ser candidata a vice-presidente da República, que é a jornalista Ana Amélia Lemos. Ela esteve em Criciúma, deu uma palestra, e ela falou sobre a questão do diploma. Eu não tenho absolutamente nada contra aqueles que gostam, que querem exercer a função de jornalista sem passar numa universidade. Não tenho nada contra. Mas ela deixou muito claro, né, que a notícia, a emissão de uma notícia, emitir uma notícia, a elaboração de uma notícia, ela não é simplesmente tu pegar a informação e tu colocar ela num veículo de comunicação. Tem todo um processo que passa nessa construção da notícia que a gente desconhece, que a gente não está lá dentro do veículo para ver como é que é o dia a dia de um jornalista. E, além disso, desse processo, e esse processo tu não vai aprender facilmente de uma hora para outra. É só vocês visitarem a SATIC, a Escola de Jornalismo, e ver o estúdio de televisão, ver o estúdio de rádio da SATIC. É uma coisa de primeiro mundo. Ali, aqueles profissionais que saem da SATIC, eu tenho certeza que saem 100% prontos. Não saem 100% prontos, mas saem com um caminho muito bem andado e muito bem encaminhado para a profissão. E a faculdade tem esse ponto. E tem um ponto que a gente questiona, né? A gente questiona, eu, enquanto jornalista, também questiono, agora no outro lado do balcão, que tem disciplinas que falam exatamente sobre a imparcialidade. Porque eu não vejo imparcialidade no jornalista. Até porque o jornalista não pode ter imparcialidade mesmo. Ele tem que marcar a posição dele. Ele tem que ter cuidado com a verdade no fato, quando ele descreve. Ali ele tem que ter cuidado. Mas o posicionamento dele, ele não pode ser questionado. O Estado de São Paulo, na eleição presidencial, largou um editorial em que ela defendia o José Serra. E eu não discordo. Nos Estados Unidos, é esse o posicionamento. O jornalista tem posicionamento. A gente sabe, quando o jornalista vai para o ar, qual é o posicionamento dele, né, a participação dele. E eu não discordo dessa questão. Mas tem uma situação que se chama ética. Em todas as disciplinas, em todos os cursos, principalmente no juramento, a gente fala da ética. E no jornalismo também tem a disciplina ética. Ali a gente aprende. Eu aprendi. Sou formado em universidade, em comunicação, jornalismo pela PUC de Porto Alegre. Foi fundamental para mim. Ali foi o meu berço como jornalista. E eu fazia estágios estudando na PUC de Porto Alegre. Aprendi muito como estudante, como acadêmico de jornalismo na PUC de Porto Alegre. E eu recomendo o diploma, sim, para jornalista. Infelizmente, as grandes empresas de comunicação do Brasil querem se espelhar em alguns países europeus, que nós não podemos ainda comparar aos países europeus, e querem cortar o diploma, alegando que qualquer um pode fazer jornalismo, desde que saiba escrever bem, desde que tenha uma opinião forte, desde que o veículo adote. É muito fácil. É muito fácil. Porque por trás disso há um interesse econômico das grandes empresas com relação ao diploma. Há um grande interesse econômico. Piso salarial, que é baixo, que é pouco, piso salarial, carreira do jornalista, tudo isso está incluído em discussão em jogo. Então, para as empresas de comunicação, fica muito fácil ir no mercado de trabalho, buscar jornalistas não formados na universidade, em função até de questões econômicas. E isso está tudo por trás de um jogo, quando foi cortado o diploma, a obrigação do diploma, que a população nem discute. A população nem discute essa situação hoje. Mas eu quero aqui pedir aos colegas a aprovação dessa moção, que, na verdade, essa moção é para ser encaminhada a Brasília, para nós pedirmos a agilidade no Senado, para que tire da gaveta e coloque em votação, em plenário, a votação da PEC. Porque a PEC está engavetada. Ela existe, está lá engavetada. Só tirar. A gente sabe por que eles não tiram. É muito difícil dizer sim ou não para a Globo. É muito difícil dizer sim ou não para um jornal como a Folha de São Paulo. É muito difícil dizer sim ou não para um jornal como o Estado de São Paulo. É muito difícil dizer sim ou não para uma Record, para uma SBT. Mas que tire da gaveta e bote no plenário, que votem. Sejam transparentes e votem. É isso que eu estou pedindo.
que agilizem a votação da PEC, que retoma o jornalismo, né, para o jornalismo, a obrigatoriedade do diploma. E falo para vocês, só para ter um exemplo muito perto de nós, visitem a SATIC, a Escola de Jornalismo, para vocês terem ideia como é que se forma, assim, um jornalista em universidade. Obrigado.